Olá pessoal, aqui é Thor Salgado, estamos aqui mais uma vez fazendo vídeo e agora é o nosso vídeo de sexta-feira sobre como melhorar. Primeiro de tudo, vou explicar alguns conceitos e nas outras semanas eu já vou começar a explicar técnicas para a gente conseguir fazer essas coisas. Mas primeiro tem que dar nome aos bois, dizer o que é cada coisa, para nas próximas semanas, quando eu for explicar, eu já vou referenciando ao conceito que eu expliquei aqui. Entendeu? Eu digo que para uma pessoa jogar bem, você precisa ter quatro coisas. Para você desempenhar bem no evento, precisa ter quatro coisas. Uma é você ter as cartas, né? Isso é extremamente importante, você ter as cartas. Você pode comprar, você pode pedir emprestado as cartas. Tudo isso faz diferença tanto no treino quanto você vai jogar o evento. Existem algumas formas de você treinar sem possuir exatamente essas cartas. Vou dar um exemplo. Eu costumo imprimir próteses para quando eu estou jogando com os meus amigos, eu ter acesso a todas as cartas possíveis e ver todas elas nas situações mais adversas possíveis. Eu costumo jogar muito online, então lá eu tenho toda a disponibilidade de cartas possíveis. Então tudo isso contribui para eu poder jogar em alto nível. Por quê? Vou dar aqui um exemplo. Se eu jogo num ambiente onde ninguém tem Fualos, por exemplo, eu nunca vou pensar em linha para Fualos, né? Vou acabar criando um vício na minha cabeça e vai criar uma situação onde quando eu for desempenhar em vou chamar entre um palco grande como um nacional, um ICS, um continental, as pessoas vão ter essas cartas. E você aprender como lidar no meio do torneio é sempre um pouco mais complicado. Existem pessoas que conseguem, mas não é a grande maioria. Então, aqui, como eu tô aqui criando esse canal, eu não sou uma dessas pessoas que chega lá na hora e consegue desempenhar numa diversidade específica. Normalmente eu preciso ter tudo já preparado na minha cabeça como lidar com as coisas e na hora é só você executar. Isso me poupa bastante tempo e é o que eu recomendo. Mesmo quem consegue desenrolar ali na hora, fica muito mais fácil se já tiver vivido aquela situação. Então, para qualquer um dos dois casos, seja você tenha um pouco mais de dificuldade, seja você que tenha mais facilidade, é sempre bom você viver o máximo de experiência de jogo possível, inclusive tendo as cartas, né, seja tendo elas fisicamente ou imprimindo para poder treinar, do que vocês praticarem sem elas e quando chegar na hora você vai acabar criando um vício que você estava jogando com seus amigos e isso vai te afetar no seu desempenho competitivo. Então ter as cartas, treinar com elas é muito importante, né? O segundo ponto é você conhecer o jogo. Nesse conhecer o jogo, eu costumo dizer que é uma parte mais sobre experiência, sobre você entender as regras, entender como é que funcionam as fases. Às vezes você consegue tirar uma diferença de uma partida por você administrar bem essas situações, entendeu? Então é muito importante você entender todos os conceitos do jogo para você não dar brechas, entendeu? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu pergunto, posso ir para a Battle Phase? O meu oponente, pode. Então estamos na Battle Phase. E o cara tem uma Veiler na mão e o cara quer dar Veiler na Battle Phase. Só dando um exemplo, isso pode acontecer. Então você saber como administrar as situações, não estou falando de rulichar. Estou falando sobre sempre tratar o oponente com cordialidade, sempre você saber o quanto uma fase é importante para certa coisa ou não. Tudo isso é muito importante. Vou dar outro exemplo. A Talents. A Talents você pode ativar se algo aconteceu na main phase. Né? É só dar os seus efeitos na standby e na draw phase. Entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Né? Você saber como lidar com essas coisas. Outras coisas também, como você criar bait e dar win. Outro exemplo, voltando à questão da Battle Phase. O meu oponente ele tem uma IP. Eu dou normal sumo de um monstro com mais ataque do que a IP. Vou dar um exemplo. 1800 de ataque. Eu posso continuar com o bando, só que eu dou normal summon desse monstro. Eu estou querendo... Aí eu falo para o meu oponente. Estou querendo ir para a Battle Phase, já que o efeito da IP só funciona na main phase. Estou querendo ir para a Battle Phase. Alguma coisa... Se o meu oponente falar não, eu já consegui lidar com aquela IP sem gastar com nenhuma carta.
Se o meu oponente fala assim, já forcei aquela IP gastando uma normal summon. Entendeu? Então eu estou criando baits, criando situações, às vezes criando situações de all-in. Pô, eu vou quebrar todo o campo dele, tirar tudo e vou torcer pro top, vou ficar sem nada, vou torcer pro top deck dele ser ruim, porque na volta eu sei que eu ganho. São situações que você vai conseguir realizar elas quando você tem experiência de jogo. Entendeu? E a experiência de jogo, como é que você se ganha? Jogando o jogo. Você joga o jogo, você ganha ela. É bem simples. Né? É você vendo várias partidas, vendo várias coisas, não é só assistindo. Às vezes tem gente que associa melhor assistindo, tem gente que associa melhor jogando. É aquilo que eu expliquei no outro vídeo, eu mesmo sou uma pessoa que associa melhor jogando. Se eu nunca tomei um monstro, fica mais difícil de eu poder me lembrar que aquilo ali existe. Então eu costumo rushar bastante partida para as coisas ficarem mais automatizadas na minha cabeça. Então isso é o que a gente fala sobre conhecer o jogo. A outra parte também é você entender o formato e as matchups. Ou seja, saindo da experiência geral do jogo e indo para experiências específicas do jogo. Se eu entender, por exemplo, como que o Tune se comporta, o Vanxul se comporta, o Dunzi se comporta, o Branded se comporta, vai ficar muito mais fácil de eu, como jogador, seja lá qual deck for, seja eu estar jogando de Qtun, seja eu estar jogando de Dunzi, seja eu estar jogando de Vanxul, seja eu estar jogando de Qtun, eu vou conseguir me portar melhor nesse formato. Por quê? Porque eu vou saber como eles estão sendo construídos, as techs que estão usando, como estão lidando com certas situações, quais são as cartas que eu tenho que ter medo ou não, que nem no vídeo que saiu quinta, que vocês devem já ter vistos, tem lá a situação do Albar Branco, né? E eu tenho um dragão no campo. Se eu estiver ligado nisso, eu vou saber que, mano, ele tem um Albar Branco no campo, eu não posso deixar aquele Albar Branco estar no campo. Porque aí o meu Zalen vai morrer. Eu tenho que tirar aquele Albar Branco do campo o mais rápido possível. Então, essas são situações que você vai entendendo enquanto você vai sabendo que ambos os decks fazem, como eles funcionam. Entendeu? Então, isso é muito importante. Fora techs, por exemplo. Eu sei que o Qtune usa Ashe, Belly, Fidraulis, Impermanence, essas daí são as Entraps. Eu posso, teoricamente, jogar despreocupado contra Nibiru, porque dificilmente ele vai ter um Nibiru. Entende? Óbvio, você pode acabar perdendo um jogo para um Nibiru porque um doidinho foi lá e te deu Nibiru. E tava usando Nibiru. Mas, quanto mais você entende dos decks, mais você reduz a possibilidade dessas coisas acontecerem, entendeu? E isso é muito importante. E o último quesito é sorte, né? Sorte é um jogo de cartas, né? Então, as 5 cartas que você compra e as 5 cartas que o outro compra são as cartas que vocês vão usar no jogo. Tem um conceito que eu gosto de falar, que nem muita gente concorda, mas é o jogo perfeito, né? Ou seja, se a gente tiver conhecimento de todas as mãos, quando eu começar a explicar sobre replay, vocês vão entender sobre isso. Se eu tiver conhecimento das duas mãos, a gente vai ter um script, entre aspas, de um jogo perfeito. Que é o quê? O que eu vou ativar, como eu vou ativar, em que ordem eu vou ativar, para tentar extrair ao máximo dos dois decks. Entendeu? E isso seria o jogo perfeito. E no final do jogo perfeito, algum deck ainda vai ganhar de qualquer jeito. Entendeu? E quando você não tem a informação da mão do seu oponente, existem formas de você jogar. Você pode jogar de forma de baitar, jogar o seu oponente. Você pode jogar uma carta primeiro para tentar forçar ele a fazer uma coisa e depois jogar outra, que vai ser a sua jogada principal. Então, tudo isso é importante, mas no fundo é sorte também, porque você só compra um starter e você dá ele e toma uma range trap, o seu oponente comprou a range trap e você só comprou um starter. Da mesma forma que se você comprou 2 starters, 3 starters, você tem forma de jogar em volta da range trap dele, é porque você deu sorte de abrir com essas cartas do seu oponente, não. Obviamente, se você não estiver afiado, conhecendo o jogo, entendendo o formato e matchup, mesmo com uma mão melhor, você ainda pode perder o jogo. Ou porque fez jogada errada, ou porque pensou errado em como se portar contra aquele deck. Entendeu? Então, tipo,
Tá vendo que mesmo você tendo sorte, mesmo sendo seu dia, você pode botar tudo a perder porque você não treinou os outros fundamentos, né? Então, tipo, é bom você ter todos os seus fundamentos, porque eu tô brincando ultimamente, falando muito para as pessoas que jogador de jogo é como se fosse atleta, né? Mas no dia de sorte, a bola ela vai bater, sei lá, no futebol, né? No pé do cara, no calcanhar do cara e entrar, vai bater, sei lá, no joelho do cara e entrar. Agora, num dia que ele não está tendo sorte, ele vai até lá, busca a bola, tenta driblar 2 ou 3 e tenta chutar pro gol. Então, é basicamente isso. Vai ter dias onde você vai ter sorte e você vai ter que fazer pouco esforço. E vai ter dias onde você não vai ter muita sorte e você vai ter que fazer muito esforço. Entendeu? E mesmo se você tiver sorte, se você não tiver preparado para aproveitar aquela sorte que você teve, é muito capaz de você perder. Vários jogos eu já perdi para quem estava com uma mão melhor, mesmo jogando pior do que eu. Em contrapartida, eu já ganhei vários jogos de pessoas que estavam com uma mão muito melhor do que a minha porque jogaram errado. Entendeu? Então tem até um gostinho nisso de você ganhar um jogo que não era para ter ganhado, porque o cara jogou errado. Tem a frustração de você perder um jogo porque o cara jogou tudo errado, mas estava com uma mão muito melhor. O jogo tem dessas questões, mas é aquilo. Se você preparar todos os outros fundamentos, você vai acabar tendo uma constância maior. E é sobre isso que a gente faz. Porque tendo uma constância maior, num dia de sorte você vai bem. Num dia de azar, você consegue manter pelo menos um alcance, né? Uma posição legal. E é isso que a gente tenta mostrar aqui. Né? Vou dar um exemplo. No regional, no dia que eu tenha sorte, eu vou ganhar o regional. No dia que eu não tenho sorte, eu vou fazer um 5-3. Eu vou fazer uma coisa assim mais justa, né? Ganhar mais do que perder e tal. Então isso é importante. A gente ter essas noções. Né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode comentar. Sobre test cards eu já falei um pouco, né? Agora então a gente vai falar sobre a questão de conhecer o jogo, né? Conhecer o jogo é muito importante. E aí o que seria exatamente conhecer o jogo? Conhecer o jogo seria a questão de experiência acumulada, né? Ou seja, você jogar diferentes formatos, você ver diferentes situações e decks. Às vezes você consegue pegar uma coisa que você aprendeu em um deck lá atrás e juntar ela com o que você está vendo hoje em dia. Vou dar um exemplo aqui hoje em dia, com 2 formatos recentes, para vocês entenderem. O Kyutani e o Yami, eles têm um conceito de âncora muito importante, que é algo que eu vou explicar em outro vídeo mais detalhado, o conceito de âncora. Mas basicamente, o que é o conceito de âncora? Você precisa ter um corpo para fazer suas jogadas, né? Outro deck tinha esse conceito também, o Sprite. Você precisava ter um corpo para os sprites poderem descer de graça. O Yami, você precisava ter um corpo para os Yami descerem de graça. O Kyutani, você precisava ter um corpo para você poder fazer síncro da mão. Então, você aprendeu isso lá no formato do Sprite, no formato do Yami, e agora você consegue entender o que é esse conceito, entendeu? O que é um conceito de âncora, essas coisas, e é uma experiência que vai te acumulando. Independente do deck, é algo que você leva pro jogo. Regras e interações. Você conhecer regras, timings, correntes, janelas de ativação, interações, evite erros e permite extrair o máximo possível das cartas das suas situações de jogo. Então, vou aqui dar um exemplo. Né? O exemplo da Veiler que a gente falou, ou da IP, de eu botar um boneco para tentar baitar ela indo para Battle Phase e obrigar o cara a fazer o efeito dela antes. Isso é uma forma que eu estou usando as regras e as interações para poder lidar com aquilo. Entendeu? Isso é muito forte. Chain blocks, por exemplo, que podem acontecer. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Eu dei invocação de um bicho. Eu sou o jogador do turno, dei uma invocação de um bicho que o efeito dele na summon dele é matar uma carta sem dar alvo. E o meu oponente invoca um Yami 5. Né? O meu oponente tem o Campo C5. Ele tem 2 opções. Ou ele ativa o efeito Campo C5 para desmontar, em resposta ao meu efeito, já que é o meu turno. Eu tenho a prioridade, então eu vou dar esse efeito de pop na summon. Porque é um efeito de summon.
Se ele for um efeito sumo, né? O que no nosso exemplo aqui ele é um efeito sumo. E aí o Cupse síncro dele vai ter duas opções. Ou ele faz a busca, ou ele desmonta. Ele não pode ativar os dois efeitos em chain, porque o de desmontar é um efeito when. Então ele tem que ser em resposta ao efeito do seu oponente. Entendeu? E o da busca, ele é na sumo. Então se ele abre mão de dar o efeito, ele tem que abrir mão de dar o efeito da busca para poder desmontar. Entendeu? Então isso é muito importante. Você entender as intenções. Ou mesmo se o meu efeito não fosse um efeito que desse alvo, se ele fosse um efeito que dá alvo, né? Que não desse alvo. Se ele fosse um efeito que dá alvo, mesmo assim ia cair na mesma situação, porque ele ia ser invocado e ia dar alvo no campo 5 dele. Se ele quisesse buscar, ele perdia o corpo do 5. Se ele não quisesse buscar, ele desmontaria e tiraria o alvo do bicho. Teria dois bonecos para fazer uma outra 5. Então isso é você usar regras e interações para poder lidar. Entendeu? Leitura de jogo. Perceber o que o oponente representa, identificar bait, saber quando segurar recursos e quando dar all-in faz parte de uma boa leitura de jogo. Vou dar um exemplo de um deck que usa muito bem a leitura de jogo, o Kiltani. O Kiltani, você consegue olhar a mão do cara e olhar o topo do cara. Então você consegue saber mais ou menos como vai ser o jogo perfeito, né? O que a gente estava falando. O que a pessoa deve fazer, como ela deve agir, como ela deve se comportar. E aí, a partir disso, você vai conseguir identificar o que é um bait, o que é uma ação, quais são as providências que ele pode tomar naquele jogo. Às vezes você pode achar que o jogo está perdido, mas ele pode jogar errado também, entendeu? E aí você identificar que ele jogou errado e conseguir explorar essa vantagem é uma coisa muito importante. E você só consegue fazer isso sabendo como o deck do oponente se porta, né? Que é o que a gente falou naquela outra situação. Então, tipo, você ter essa leitura é muito importante. Um exemplo aqui, por exemplo, eu tava treinando contra o Dunzir. As primeiras partidas que eu joguei contra o Dunzir eu perdi quase todas. Depois eu peguei o Dunzir para poder treinar e tal, para dar uma olhada como funcionava, entender como é que era a dinâmica das cartas, como elas rodavam. As minhas partidas seguintes foram muito mais tranquilas contra o Dunzir, tá ligado? Então, isso é muito importante. Outra coisa, reconhecer padrões, entender linhas comuns, posição de risco, forma de quebrar campo, como as jogadas costumam evoluir e transformar informação em decisão. Então, vou dar aqui um outro exemplo. Eu tô jogando e aí eu tenho a informação de que o cara tem uma super pole. Vou dar um exemplo do Kiltani, que é o que eu tô jogando ultimamente. Eu sei que o cara tem uma super pole. Eu sei que para você fazer super pole, o cara precisa ter 2 tanners no campo. Eu posso fazer uma jogada só para ter um tanner no campo. Tá ligado? E aí eu desabilito a super pole. Essa super pole, teoricamente, ela já fez o papel dela, que é reduzir a minha jogada. Né? Eu tenho uma outra opção se eu abrir Shading Guinea. Eu posso fazer 4 monstros no campo. Que mesmo ele tirando 2, eu ainda tenho 2 monstros para jogar, 2 âncoras, né? Que é aquilo que eu tava falando. Então, essas são formas de você reconhecer padrões, ver as cartas e ver como se comportar daquilo ali. Entendeu? Descobrir riscos, descobrir como transformar uma informação em uma decisão. Tudo isso é importante. Né? Ou seja, vou dar outro exemplo aqui. O cara buscou uma carta. Eu sei que na mão dele, que eram 5 cartas, agora uma das 4 cartas eu sei qual é. Então eu já posso fazer toda a minha jogada em volta dela. Vou dar um exemplo aqui. O meu oponente deu uma Keto. A Keto dele, do Dracoteio, pegou uma Faimena. Logo eu já posso pensar que o quê? Ele tem uma Lucas na mão ou um Mululo. Aí ele vai lá e dá normal summon da Lucas. Efeito. Aí eu já sei que ele vai buscar um outro nome para ele fazer fusão com 2 nomes e setar 2 coisas. Ele busca outro nome. De uma mão de 5 cartas eu já sei 2. Entendeu? Então agora eu sei que ele vai dar uma Faimena. E aí eu posso ver como eu posso lidar com a situação. Se eu tiver um Gama ou algo do gênero, pode ser importante. Então tá vendo como fazer essas leituras é importante para você entender o que está por vir? E isso não é algo que você vai... não é só estudar, é você prestar atenção, é você ter calma, tranquilidade, você sempre se lembrar dessas coisas. Tudo isso é importante, entendeu? E agora nós vamos para o terceiro e último slide, que é sobre entender o formato.
né? E as matchups. Já começo falando que eu não vou falar sobre sorte, porque eu não sei nenhuma técnica de você ter mais sorte, né? Então nós vamos falar só sobre esses dois pontos, né? Que são os pontos da gente conseguir administrar mais. Que é você entender o formato das matchups e você entender sobre o jogo, né? A sorte eu não posso ajudar muito. E sobre três cartas eu já expliquei o conceito base, né? Do que é importante. Agora, como é que a gente entende o formato? Você tem que estudar o deck. Se você quer ser um atleta de alto rendimento, como eu gosto de falar, você tem que entender como todos os decks funcionam minimamente. Você tem que entender como eles são construídos, as techs que eles usam, o que estão fazendo, e você tem uma série de ferramentas para poder ver isso. Entendeu? O que são os starts, o que são os extender, que cartas tem valor, que cartas não tem valor. Porque às vezes você está gastando uma hand trap numa carta que não tenha muito valor. E às vezes você está gastando algo em um ponto que contra o seu deck não vai fazer muita diferença. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Se eu estou usando um deck de Spell Trap, o cara gera um efeito de monstro, um negate de efeito de monstro, pô, eu posso deixar esse bicho entrar em campo, não tem problema. Porque o que o meu deck roda é Spell Trap, tá ligado? E é isso, entendeu? Então, negate de monstro eu posso deixar lá tranquilo e deixo ele fazer. Eu posso parar, sei lá, um Omni Negate que ele vai fazer, um controle que ele vai dar no meu deck ou algo do gênero, entendeu? Então é você saber entender como eles funcionam para você poder saber como lidar com essa situação. E isso é bom para qualquer deck. Ou seja, eu quero jogar com meu Cyber Dragon, Thor. Beleza, cara. Estudo no Z, estudo Qtani, estudo tudo isso. Para você entender quando você estiver jogando Cyber Dragon, o que você tem que negar e o que você não tem que negar. Entendeu? Então, isso ajuda qualquer pessoa e qualquer deck. Entendeu? É uma coisa. Toma tempo, é chato, eu sei, mas é uma coisa muito forte. Dinâmicas entre eles, né? Que é aquilo que eu falei. Se o meu deck ele é só Spell Trap, eu não tenho que me preocupar com o negate de monstro. Outra coisa que também, por exemplo, o Dunzi. O Dunzi ele tem um poder até certo ponto sobre o Qtani na questão de engine a engine. Por quê? Ele tem uma trap que é um negate de busca. Ele tem dois Omni Negate em campo, né? Que é no endboard dele, que é o Varudas e o Regulus. E ele tem duas remoções de corpos com o Exceed dele, quando ele entra e quando ele nega um efeito e a taxa. Então, tipo, se o endboard dele passar, dificilmente o Qtani vai conseguir quebrar. A parada é que quase nunca passa que o Qtani tem um monte de handtrap, né? Então, tipo, tá vendo a dinâmica? Mecânica, um deck é melhor. Mas, com a questão da handtrap e a resiliência, o Qtani se torna um melhor deck do formato. Porque ele é mais resiliente, ele consegue sempre jogar o Dunzi, nem tanto. O Dunzi tem um monte de engine requirement, né? Então, tipo, mesmo assim as cartas são muito boas, todas elas trazem muito valor pro jogo, né? Você destrui uma carta, ela vai buscar coisa, então os dois decks têm uma dinâmica diferente. Se você entender como elas funcionam entre elas, é muito importante. Saber como cada deck funciona indo o primeiro e o segundo, além das tech padrão, breakers e hand traps mais comuns. Muda completamente o plano de jogo. É aquilo que eu falei lá do Nibiru. Se eu sei que o Qtani nunca usa Nibiru, eu não preciso jogar me preocupando com o Nibiru. Se eu sei que o Dunzi nunca vai usar... vamos pegar aqui um exemplo aqui. Sei lá, Gama ou Kaiju, eu posso jogar sem me preocupar com isso. Entendeu? Então são coisas que você vai entendendo. Se o primeiro, eu sei que o endboard do Qtani ele passa com uma remix, qual é o nome daquele bicho? Um Zalen e duas quick setadas. Beleza, como é que eu jogo contra isso? E aí você vai começando a trabalhar em cima disso. Eu sei que o Dunzi passa com aquele campo que eu falei, Regulus, Varudas, Trap, tudo isso. Como é que eu vou jogar para lidar com tudo isso? A partir do momento que você entende como chega nesses combos e o que eles fazem, você começa a poder trabalhar como lidar com eles, tá ligado? Linhas específicas também. Se eu dou Fualos num Qtani, na normal summon
da QI. Como é que ele vai lidar com isso? Ele pode lidar com o Quick Play, a Qtani Synchro, para pegar um bicho e aí a Kui que invocar do deck vai invocar da mão e já não toma mais falos. Entendeu? Já não dá mais uma draw mais pro falos. Entendeu? Então são coisas que você vai aprendendo, né? E aí você vai vendo que talvez uma hand trap não seja tão boa assim quanto você acharia que fosse. Né? O outro exemplo também é um do vídeo que vocês viram lá de eu falando do Dunzi. E o colega vai pegar, vai descer o Dunzi. Se eu dei Falos, ele pode só fazer toda a jogada dele sem me dar draw pro Falos. Se eu dei Purulho, ele pode fazer muita jogada dele também sem me dar draw. Entendeu? E ele tem várias formas de baitar esses Falos. E como você não tem informação perfeita da mão dele deslizando primeiro, fica difícil você saber como é que são os caminhos. Então, obviamente, você vendo a Raiders dele não destruiu um Dunzi, destruiu uma carta, uma outra Raider, ou outra carta assim Dunzi que é ruim. Você já vai pensar, pô, a mão dele tá ruim. Eu posso dar esse falso aqui porque ele vai ser obrigado a descer Lara, buscar coisa, fazer coisa. São alternativas, entendeu? Eu posso dar esse negócio aqui porque ele já deu normal summon do Médios, tomou coisa. E aí ele seria obrigado a fazer Spectrum Delar para continuar jogando nessa Raiders aqui. Então eu posso dar esse falso aqui tranquilo. Entendeu como as coisas são questões de você entender as linhas? E isso é muito importante, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui eu dei um apanhado geral, mais ou menos, do que é importante para vocês melhorarem. E aí, a partir na próxima sexta-feira, eu devo estar mostrando algumas coisas mais específicas, como treinamentos específicos, planilhamento, que nem aquela planilha que eu mostrei para vocês, como ela funciona, as estatísticas, como você vê se você está indo bem primeiro, segundo, tudo isso porque às vezes a gente não tem um grupo de jogo. Ter um grupo de jogo é importante, também vou falar sobre isso. Ter um grupo de jogo para testar as coisas, ter uma local legal para poder testar as coisas, porque o jogo é sobre você se divertir também. Então, você ter uma local, conviver com as pessoas, se divertir, rir, é tudo muito importante. Então, você ter essas coisas ajudam bastante em tudo isso que eu estou falando. Mas você também tem que estudar, tem que ver, tem que jogar bastante, tem que fazer esse estudo. Pelo menos para mim ajuda muito fazer esse estudo estatístico das partidas. Então são coisas que com o tempo você vai vendo aqui, eu vou passando para você e você vai vendo, pô, vai fazer alguma diferença. Espero que faça diferença na vida de vocês. Tudo isso que eu tô passando, se vocês veem alguma coisa, pô, isso é muito legal, quero ver como é que você faz. Comenta aqui, entendeu? Se quiserem que eu apresse e faça mais vídeos sobre isso, comente também em algum vídeo. Porque a minha ideia é vocês melhorarem. Eu estou expondo muito conteúdo que às vezes não está no nicho geral, né? Às vezes o nicho geral é sobre decks mais baratos, coisas mais simples e menos teórico, né? E eu tô querendo trazer esse conteúdo mais teórico, mais maçante, mais competitivo. Sei que é chato, mas as coisas boas da vida não vêm só de coisas legais, elas vêm de coisas chatas também que você usa para alcançar as coisas legais, né? Então é isso que eu quero passar aqui no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima.